Boa tarde! Vamos ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos começar hoje o capítulo 11. Então vamos fazer uma prece agradecendo por mais um dia de vida, agradecendo pelas nossas condições materiais, pelas nossas possibilidades espirituais, agradecendo por tantas coisas maravilhosas que temos em nossa vida, tantas coisas que nos possibilitam seguir no caminho de que Jesus nos ensinou. Pedimos a inspiração dos nossos amigos espirituais para que possamos encaminhar esse estudo da melhor forma possível, para que possamos contribuir para a compreensão e entendimento de todos aqueles encarnados e desencarnados que tiverem acesso a essa nossa conversa, e também para que sempre possamos, todos os dias de nossa vida, dentro das nossas possibilidades, seguir no caminho da evolução espiritual. Que assim seja. Então vamos lá. Capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo. O maior mandamento. Os fariseus, ao ouvirem que Jesus havia feito os saduceus se calarem, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, perguntou-lhe para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: Amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Mateus 22, 34 a 40. Boa tarde, Vilma. Vamos continuar aqui então. O item 2 já é a explicação sobre o Evangelho, né? A explicação do Espiritismo sobre essa passagem que está na Bíblia, em Mateus 22. Fazei aos homens... aqui ainda é a Bíblia, tá, gente? Agora eu vou ler Mateus 6:31 e Mateus 7:12. Fazei aos homens tudo o que gostaríeis que eles vos fizessem, pois essa é a lei e os profetas. Tratai todos os homens da mesma maneira que gostaríeis que eles vos tratassem. Eu estava ouvindo hoje, quem que estava falando? Olha, e não era nada sobre religiosidade, não era nada sobre espiritismo, nem nenhuma outra religião, não era nada sobre Jesus. Era sobre marketing digital. Olha isso, olha que legal. Olha como a gente pode colocar em prática na nossa vida, sem nem falar para ninguém que a gente está colocando uma atitude ou um pensamento cristão em prática. Em qualquer coisa da nossa vida a gente pode ser cristão, agir como cristão, agir... Porque o que é ser cristão? É exatamente seguir aquilo que Jesus ensinou, procurar fazer o que ele ensinou. E aí era uma pessoa do marketing digital falando o seguinte: nós devemos primeiro dar aquilo que nós queremos receber. Então primeiro a gente dá sem pensar em receber nada em troca. Simplesmente pelo gosto, pelo prazer, pelo sabor de dar, que é muito gostoso, né? É um sabor muito, é uma sensação, uma alegria muito grande quando a gente tem a oportunidade de oferecer. Lembrei, era num congresso de marketing digital, baseado em neurociência, e esta palestra específica era sobre network. E tava falando, então tudo a ver, né? Porque o assunto aqui é amar ao próximo como a si mesmo. Então são as relações entre as pessoas. Como que a gente se relaciona com as pessoas? Como que a gente faz o tal do network? Ele estava explicando que a gente, primeira coisa,
Porque o network sempre é voltado para negócios, então dá a impressão de que o único objetivo são interesses, né? Interesses de business. Mas ele estava falando exatamente isso, que quando a gente dá o nosso melhor, a gente oferece o nosso melhor, a gente se dispõe a ajudar, a estar do lado das pessoas, sem que elas precisem nos pedir, a gente se oferece. A gente vê como uma oportunidade, quando a gente pode dar um sorriso, dar uma palavra amiga, ou ajudar em algo mais... que exige alguma ação, né? Além de um simples sorriso ou uma simples palavra amiga. Então, quando a gente faz isso, a gente também vai ter isso quando precisar. Ah, mas tá cheio de gente ingrata por aí. Sim, mas também tá cheio de gente boa. Aliás, tem mais gente boa do que gente má, né? Muito mais. É que os maus estão em evidência. Eles chamam muito a atenção. As pessoas falam sobre eles. Eles saem na mídia. Mas quantas pessoas ruins, quantas pessoas más você conheceu na sua vida? Com certeza conhecemos algumas. Mas é um número muito pequeno se a gente for pensar no percentual diante de todas as pessoas que nós conhecemos. Não é um número pequeno? A grande, gigantesca maioria de pessoas que a gente conheceu não foram boas? Então, com certeza, é como se a gente colocasse assim, ó. É o que às vezes eu já ouvi algumas pessoas falarem. Se você não quer ser bom porque você se sente bem sendo bom, seja bom por interesse. Né? É esquisito falar isso, mas nem que seja para começar a sentir o gostinho. É vantajoso, porque é como se tivesse um banco, e aí você tem ações boas, você faz coisas boas, você coloca, você aproveita as oportunidades que você tem de ajudar as pessoas, você contribui, você doa o que você tem de melhor, né? Você ensina, você ajuda, você contribui, você colabora. E aí, especificamente aquela pessoa que você ajudou, pode ser que ela não tenha nunca a oportunidade de te ajudar, ou que ela não aproveite quando ela tiver essa oportunidade. Mas, com certeza absoluta, surgirão outras pessoas. Quando você precisar, surgirão pessoas que poderão te ajudar. Quando eu falei do banco, significa assim, é como se cada vez que a gente ajudasse, cada vez que a gente doasse, cada vez que a gente contribuísse, a gente colocasse um montante ali no banco. E aí a gente talvez não use aquilo imediatamente, mas vai ficar reservado ali, vai ficar guardado. Em algum momento, quando a gente precisar, vai surgir gente disponível para nos ajudar. Então, eu vi aqui, né, acabei de ter a prova nesse instante, lembrando das palestras que eu assisti de manhã sobre marketing digital, relacionando com o espiritismo, na verdade, relacionando com o cristianismo. Sempre é possível. O evangelho, o ensinamento do Cristo não é para a gente se ligar, se conectar a eles em alguns momentos do dia ou da semana, quando vai na igreja, quando vai na casa espírita, quando assiste uma palestra, ou quando faz o estudo do evangelho no lar, ou quando assiste uma live falando disso. Não é nesse momento que a gente vai se conectar. Nesse momento a gente vai só refletir um pouco mais sobre essas lições. Nos conectar no sentido de entrar nessa vibração, lembrar aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus veio trazer pra gente de ensinamento. Mas nós devemos estar, ser cristão de verdade é você estar ligado a isso, agir desta forma em todos os momentos do nosso dia. Não é pela árvore, pelo fruto que se conhece a árvore? Então, é assim também em todas as situações da vida, né? Vamos ler aqui, então, o item 3, que é a explicação desse
disso que Jesus disse que é o maior mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. O reino dos céus é comparável a um rei que quis pedir contas aos seus servidores e, tendo começado a fazer isso, apresentam-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas, como ele não tinha condições de pagar-lhe, seu senhor lhe ordenou que vendesse sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía, para liquidar sua dívida. Que absurdo, né? Antigamente as pessoas eram mercadorias. Antigamente elas eram mercadorias? Mudou, né? Mudou bastante, né? Ou será que hoje é só uma coisa mais disfarçadinha? Fica a reflexão aí, eu não tô afirmando nada, tá? O servidor, lançando-se aos seus pés, suplicou-lhe, dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência, pois eu vos pagarei tudo. Então, o senhor desse servidor, ficando tocado de compaixão, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrado um de seus companheiros que lhe devia 100 moedas, agarrou-o pelo pescoço, sufocando-o e disse: Paga-me o que me deves. E seu companheiro, atirando-se aos seus pés, suplicou-lhe, dizendo: Tende um pouco de paciência, eu vos pagarei tudo. Disse exatamente a mesma coisa que ele tinha acabado de dizer para o credor dele. Mas ele não quis escutá-lo. Indo embora, fez com que o prendessem, até que lhe pagasse o que devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, ficaram extremamente aflitos e avisaram seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então, o senhor, fazendo-o vir, disse-lhe: Mau servidor, perdoei tudo pelo que me devias, pois me pediste isso. Não deverias então ter tido piedade do teu companheiro, como tive de ti? E seu senhor, furioso, deixou-o nas mãos dos carrascos, até que pagasse tudo o que lhe devia. E desse modo que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se cada um de vós não perdoar ao seu irmão do fundo do coração as faltas que tiverem cometido contra vós. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres em relação ao próximo. Não há guia mais seguro sobre isso do que ter como regra fazer aos outros o que desejamos para nós. Com que direito exigiremos de nossos semelhantes bom procedimento, indulgência, benevolência, dedicação, se não lhes damos isso? A prática desses ensinamentos morais orienta e conduz à destruição do egoísmo. A destruição do egoísmo é simplesmente a solução de todos os problemas da humanidade. Simples assim. Quando os homens as tomarem como regra de conduta e como base de suas instituições, entenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais ódios nem desavenças, e sim união, concórdia e benevolência mútua. Estamos aguardando esse dia chegar, né? Gente, o próximo é: dai a César o que é de César. Uma das coisas que eu mais penso sobre o cristianismo, sobre os ensinamentos de Jesus, que mais estão presentes no meu dia a dia, é esse pensamento, esse entendimento dessa lição, essa busca pelo entendimento dessa lição. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas
No nosso próximo estudo, nós falaremos sobre esse item do capítulo 11. Hoje nós falamos do 1 ao 4, conversamos sobre do 1 ao 4, e depois o próximo será a partir do 5º. Então eu agradeço, vamos finalizar agradecendo mais uma vez por tantas oportunidades e que nós possamos identificar as oportunidades de ajuda. Que nós possamos sempre enxergar a possibilidade de ajudar como grandes oportunidades. De sentir o gosto maravilhoso da nossa própria bondade. E que nós sempre façamos sem esperar nada em troca. Simplesmente pelo prazer imenso de ajudar e de contribuir para aliviar as dores, as dificuldades e contribuir da forma que nos for pedida, da forma que formos capazes, da forma de acordo às nossas condições. Que nós façamos sempre de acordo às nossas condições. Nunca mais, nunca exigindo demais de nós mesmos e nunca fazendo menos do que é possível fazer. Que assim seja. Um ótimo final de semana. Estamos esperando há 2021 anos e até hoje não aprendemos. Triste, viu? Olha, vamos fazer a nossa parte, Vilma. Eu também acho triste, mas eu procuro evitar olhar muito ao redor, sabe? Eu procuro assim, se eu tiver a oportunidade de ajudar, coisa que agora que eu li essa mensagem, que nós estudamos esse assunto, eu vou procurar mais oportunidades, vou provocar oportunidades de contribuir, né? Então, mas não olhar muito ao redor, isso que eu tô falando de não olhar muito ao redor, é no sentido de eu parar, né? É uma sugestão que eu tô dando, não sei se isso ajuda, mas no meu caso ajudou. Eu parei de olhar, eu tento não olhar tanto para as coisas que estão acontecendo. Uma coisa que eu recomendo para todo mundo é não assistir televisão, simples assim, sabe? Eu não sei por que isso parece ser um absurdo tão grande quando eu falo isso para algumas pessoas. Simples. Eu faz mais de 15 anos que eu não assisto televisão. Então, eu assisto filmes, eu assisto séries, mas eu escolho, né? Eu não ligo a televisão num canal e fico deixando contaminar minha mente com qualquer coisa que não foi eu que escolhi. Não, eu escolho aquilo que vai entrar dentro da minha casa em forma de imagens e de sons, né? Então, e dentro da minha mente, o que é pior. E quando eu me relaciono, isso eu tô falando assim, de coisas que entram na nossa casa. E quando eu saio de casa e me relaciono com as pessoas, que aí nem sempre eu estou escolhendo com quem que eu me relaciono. Eu procuro me preparar para não ficar... não consigo sempre, normalmente isso acaba acontecendo de eu ficar chateada, de eu ficar triste, mas cada vez menos, porque eu procuro não ficar, não esperar. Acho que essa é a solução. Não criar expectativas. Eu já sei que a coisa tá feia. Eu já sei que as pessoas em geral estão egoístas, estão individualistas, mas é aquilo que eu falei no começo também. A maioria das pessoas é boa. Elas estão alienadas, estão manipuladas, estão cegas, mas são boas. São ignorantes, mas são boas. Mas essa ignorância, essa cegueira, esse individualismo, esse egoísmo que está ao nosso redor, é algo que eu já sei que existe. Que eu já sei que as pessoas estão assim. Então, cada vez que eu vou sair de casa, que eu vou me deparar com outras pessoas, eu me preparo para encontrar, para não
esperar coisas diferentes delas, das pessoas em geral. E aí, se eu não tô esperando nada, o que vier é lucro, né? De bom. E às vezes eu até espero o ruim, mas não espero o ruim no sentido de esperar o pior das pessoas e ser pessimista. Não, eu já sei que eu vou me deparar com pessoas ignorantes, que eu vou me deparar com egoísmo, que eu vou me deparar com tudo isso que eu já falei. Eu já sei disso, então isso não precisa me surpreender, né? Muitas vezes eu ainda me surpreendo, porque ainda eu olho e falo, nossa, mas tá desse nível o negócio, né? Só que aí, às vezes, também, a gente tem que olhar para nós mesmos, né? E eu olho para mim mesmo e falo assim, bom, será que eu também não me surpreendo com a minha própria ignorância? Será que eu também não me surpreendo com o meu próprio egoísmo? Se nós estamos aqui, não é por acaso, né? Algum motivo tem e talvez nós tenhamos muito o que aprender ainda, com certeza, na verdade. Nós temos muito o que aprender. Mas já ajuda bastante a gente não criar expectativas sobre as outras pessoas e a gente não deixar entrar na nossa casa coisas ruins. Já ajuda bastante. Não sei se é disso, não sei se tem a ver isso com o que você escreveu, Vilma, mas é a forma que o que me veio em mente quando eu li o seu comentário. Às vezes fala, mas por que eu tô indignada, né? Lendo aqui o que a Vilma colocou no comentário. Por que eu tô indignada? Quando isso aqui estiver no YouTube, o comentário que eu tô falando é no Facebook. Por que eu tô indignada com isso? Ué? Aí a gente fica, eu pelo menos eu fico brava comigo mesma. Eu falo, uai, mas Ana Paula, você já sabia. Você já sabia que você ia sair na rua, você ia se deparar com essas coisas aí. Você já sabia que você ia nos lugares, ia ser atendida dessa forma. Você já sabia que no teu trabalho as pessoas iam agir desse jeito. Por que você tá indignada com isso? E aí a gente se desgasta demais, né? Esperando algo diferente do que é real. Então, se a gente tentar não nos contaminar com coisas ruins e não esperar também coisas muito boas, não ficar esperando, pensar que vai ser que muita coisa a gente vai ter que resolver sozinho mesmo, que a gente não vai ter muita muitas surpresas boas, né? Se a gente já ficar pensando nisso, dessa forma a gente já se blinda um pouco mais. Por que, Vilma, que a gente se indigna? Você perguntou se eu sei por quê. Por que a gente se indigna? Eu acho que a gente se indigna porque a gente não perde a esperança, né? Porque nossos corações são generosos, ainda acreditamos que as pessoas são boas. Sim, mas elas são boas, Vilma, elas são boas. A maioria é boa. É que muitas vezes, como a gente fica triste pelas pessoas ruins que a gente encontra, a gente acaba focando mais nisso. Mas o ideal seria que a gente focasse mais nas coisas boas que a gente encontra, né? O ideal seria a gente focar nos 90% bom e não naqueles outros porcento que talvez seja até menos que 10% de pessoas ruins. Mas eu acho que você tem razão. Você tem razão no sentido de que a gente se indigna porque a gente não perde a esperança, né? A gente ainda tem a esperança de que vai ser melhor. Mas eu procuro, pelo menos eu tô tentando. Antes eu sentia muita, às vezes ainda sinto, muita raiva, sabe? Fico com raiva das pessoas serem desse jeito, diversas situações, não vou entrar em detalhes aqui agora, mas assim, coisas que as pessoas fazem que eu fico com raiva. Eu tô tentando substituir essa raiva por compaixão. Porque e talvez seja até um pouco de soberba minha, né? Querer sentir essa compaixão como se eu fosse melhor. Mas pelo menos a compaixão ainda tá num degrau acima da raiva, né? Pelo menos
eu deixando de sentir raiva, compaixão talvez ainda não seja o ideal, mas é melhor do que raiva. Mas eu procuro sentir compaixão no sentido assim, de essa pessoa tá agindo dessa forma, tá sendo, coitada, ela é ignorante, ela não sabe. Quando é maldade mesmo, eu procuro ou me afastar ou me blindar, né? Não procuro ficar nem pensando muito na pessoa. Eu tento ter um afastamento, nem que esse afastamento seja mental e emocional. Agora, quando eu vejo que assim, a pessoa é boa, mas ela tá agindo mal por ignorância, aí eu fico pensando na compaixão, né? Fico tentando substituir a raiva por compaixão no sentido de ainda não chegou o momento dela. É exatamente o que você acabou de escrever no chat. Ainda não despertou, exatamente. Ainda não chegou o momento dela compreender isso. Se eu tô aqui, se eu já percebi isso que ela ainda não percebeu, quem sabe, né? As minhas atitudes possam servir de exemplo. Porque também a gente queria ensinar a pessoa, falar pra ela, isso aí que você tá fazendo tá errado. Não é assim que faz, não é bom desse jeito. Também, né, quem somos nós pra cutucar alguém que não pediu nossa opinião, né? Mas, pelo menos as nossas atitudes podem servir de exemplo se a gente sabe fazer alguma coisa melhor do que as outras pessoas. E que surjam também pessoas que sabem fazer melhor do que nós para nos ensinar quando a gente estiver fazendo alguma besteira, né? Bom, vou finalizar por aqui, porque agora chegou o horário do meu trabalho registrado, meu trabalho home office, que eu amo, meu trabalho de professora formal, né? Então, um beijo, fiquem com Deus, um beijão, Vilma, muito bom ter você por aqui, e a gente se fala, né? Fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Tchau, tchau!